Hi guys, good afternoon. Today is Wednesday, May 20th, 2020. Oi pessoal, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2020 e a aula de hoje é sobre Talking About Yourself. Talking About Yourself. Sobre falando sobre você mesmo. Bom, como de costume, vocês vão copiar no caderno de vocês o cabeçalho. Não esqueçam de adicionar que essa é a aula 11, tá certo? E que a aula de hoje é sobre vocês mesmos. Nós vamos aprender a perguntar e responder perguntas que dão informações sobre nós mesmos. E que tal criarmos uma identidade? Foi isso que eu trouxe assim de novidade para a aula de hoje, a gente fazer uma carteirinha de estudante. E o nosso subtítulo da edição de hoje é Introducing Yourself, Small Conversations. Introduzindo, yourself, você mesmo, small, pequenas, conversações. Então, são pequenas conversações, pequenas conversas que a gente costuma ter no dia a dia, conversas informais, que perguntam, como por exemplo, qual é o seu nome, qual é o seu último nome, nesse caso aqui, qual é o número da sua identidade, onde é que você mora, de onde é que você é, coisas desse tipo. E para isso, para essa identidade que nós estamos criando hoje, a gente tem algumas perguntinhas específicas. E para começarmos, precisamos ter essas informações. First name é o primeiro nome. Last name, o último nome. ID number é o número da identidade. Date of birth, data de nascimento. Hometown, a cidade natal. Home country é o país natal. Nationality, nacionalidade. Address é o endereço. Bom, o first name, vocês já sabem que first significa primeiro, como a gente estudou na aula sobre os números ordinais. Nós sabemos que first é primeiro. Name significa nome. Desde a primeira aula, lembram que quando a gente teve a nossa primeira aula com todos os alunos, nós começamos a nos conhecer e aí a primeira coisa que a gente pergunta é o nome, que a gente precisa conhecer a pessoa, né? Então a gente tem o What's Your Name aqui nessa aula de hoje como uma revisão da aula que a gente já teve. Mas a gente vai aprender o que é last name. Last significa último, mas também pode significar passado. Como, por exemplo, last week, semana passada. Last season, estação passada. E temos também, por exemplo, last night, last day, que é no último dia, na última noite ou na noite passada. Também pode ser traduzido dessa forma. E assim, o last name, o seu último nome, é o nome da família. É o nome que os seus pais têm e que você, consequentemente, recebe. Então, é o nome que identifica uma família. É o seu último nome. ID number. ID é uma abreviação de identidade. E em inglês, ID é a abreviação de identify, que significa identidade. E aqui, já avisando, assim, já comentando sobre, eu sugeri que vocês escolham 5 dígitos, tá bem? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Date of birth, a gente já tem conhecimento da palavra date, que tá todas as nossas aulas no nosso cabeçalho, significa data. Of, ele, por ser escrito com apenas um F, tem um som de V, é um som um pouco vibrado. Esse off, na verdade não é off, porque é escrito com apenas um F. Se fossem 2 F, seria off. E tem um outro significado, que significa, na maioria das vezes, desligado. E of, com apenas um F, significa de. Então, é data de nascimento. E tem um somzinho de V. Lembrem disso, tá? Of birth. Birth significa nascer, nascimento.
Lembra da palavra birthday? Significa aniversário? Como também, obviamente, é a sua data de nascimento. E o inglês é uma língua bem óbvia. As palavras têm um sentido realmente literal. Vamos aqui para hometown. Home significa casa, significa lar. A gente sabe que casa, em inglês, é house. Mas temos uma outra palavra para isso que significa home. E ela tem um sentido mais de lar, de onde você é, entendeu? E town, separada, essa palavrinha, é uma outra palavra para cidade. Nós temos city, que é C-I-T-Y, que significa cidade, mas nós também temos town, que significa cidade também. Só que a diferença entre essas duas palavras é que town é usado na maioria das vezes para cidades pequenas com o menor número de habitantes. Home country, a gente acabou de conhecer a palavra home, significa lá, significa Natal também, significa... e country, essa palavra separada aí, significa país. Country, país. E atenção, um spoiler da próxima aula. A nossa próxima aula será sobre país e nacionalidade. Então, a gente vai ter uma aula mais aprofundada sobre isso. E você já tem esse conhecimento aí, já estão conhecendo a palavrinha country, que é país. Nacionalidade, nationality, é o que você é. Quando eu pergunto qual é a sua nacionalidade, você me responde que é brasileiro, porque você vem do Brasil. Se você é nascido em Portugal, você é português. Você é nascido no Canadá, você é canadense. Se você é nascido na Alemanha, por exemplo, você é alemão ou alemã. Você... Entendido? A nacionalidade aí é de onde o país de você veio. E endereço aqui se fala address. Address foi, na verdade, a ideia inicial e principal para a aula de hoje. Foi a gente saber informar, dizer qual é o nosso endereço, de onde é que nós viemos e onde moramos. Então, eu tive a ideia aí de fazermos a nossa carteirinha de estudante, que é uma forma um pouco mais divertida, mais descontraída da gente aprender como dar e receber informações sobre nós mesmos, não é? Para introduzir a gente em pequenas conversas, como a gente vem dizendo aqui desde o início da aula. Então, vamos lá. Para iniciar, nós precisamos saber quais são essas perguntas e como é que a gente pode respondê-las. Nós temos aqui a primeira questão, what is your name? É uma pergunta que praticamente, quando a gente está estudando inglês, ela é meio que decorada. Mas aí, na verdade, vocês precisam compreender essa pergunta com uma pergunta que você faz em português. Quando você conhece alguém, que você chega numa sala de aula, por exemplo, com uma turma nova, e aí você pergunta o nome da pessoa do lado. E aí, qual é o seu nome? Então, em inglês é a mesma coisa, não tem que ser regrado. Você não precisa responder da exata forma. My name is. Só que aí, a gente está estudando como é que se responde a essas perguntas. Então, a gente chama aqui a atenção para a pergunta what is your name? E a gente percebe que essa palavrinha your, ela é perguntada para você, ela é perguntada para dizer qual é o seu ou sua, nesse caso, o seu nome. Então, a resposta, ela se inicia com my, porque quando você pergunta qual é o seu, você responde com a palavra meu. Se você pergunta qual é a sua, você responde com a palavra minha. Então, é por isso que, normalmente, essas duas frases, elas estão tão interligadas no nosso primeiro contato com a língua inglesa, né? What's your name? My name is. Mas aí, você também é livre para dizer it is Larissa, por exemplo. É Larissa, entendeu? Vamos aqui. Prestem atenção. Quando as questões elas estão perguntando com your, você responde com my, tá certo? Segunda questão diz, what's your last name? Qual é o seu último nome? My last name is Lima. E lembrando, esse último nome aí é o nome pelo qual você é chamado. No inglês e nos países que têm a língua inglês como língua nativa, eles costumam tratar as pessoas pelo seu último nome.
porque é o nome da sua família. Então, eles chamam senhor e senhora Lima, por exemplo. What's your ID number? My ID number is... Meu número de identidade é... Bom, pessoal, para escolher o número de identidade, eu sugiro vocês sorteiem apenas 5 números, tá bom? Porque aí não precisa ser um número tão extenso, mas também não é tão curto. Eu sugiro que vocês escrevam no seu caderno aí, numa folhinha, número de 1 a 9, recortem, dobrem e façam um pequeno sorteiozinho para vocês escolherem esses dígitos que vocês vão usar. Bem, se você quiser que sejam 5 números diferentes um do outro, você, por exemplo, fez o primeiro sorteio e tirou o número 2. Se você não quiser repetir o número 2, você não coloca ele de volta e pode sortear um outro número. Mas não tem problema se você colocar ele de volta e sortear de novo e for repetido, tá bom? Essa parte da aula de hoje é os números. E a gente tá praticando como é que se diz os números. E no final da aula eu tenho um pedido a vocês, que é parte da atividade, que é inclusive lá pelo WhatsApp, tá bom? Vou falar com vocês sobre essa questão do nome e do número, porque a gente precisa saber soletrar quando alguém nos perguntar, entendeu? E isso acontece muito com o número, porque a gente diz um por um, mas com o nome da gente também pode acontecer. Por exemplo, você está falando seu nome para alguém e a pessoa não sabe como se escreve. Então você precisa saber como é que pronuncia cada uma das letras para que a pessoa escreva o seu nome corretamente, tá bem? A próxima questão é: What is your birth date? What is your birth date? Aí você responde: é tal, tal, tal. It is, que é para dizer é. E você, lembrando que o mês na frente do dia, tá bom? As datas são sempre escritas assim, em inglês. Porque o formato de data em inglês é diferente do formato de data em português. Como eu estava dizendo, o formato de data em inglês é diferente do português. O mês vem sempre na frente do dia. Então, a ordem é month, day, year. Mês, dia e ano. E você pode dizer esses números pausadamente, um por um, tá certo? 0, 5, 17, que é o número 17. Ou você pode dizer 1, 7. E também você pode continuando 2, 0, 0, 5. Ou você pode cortar o ano ao meio e dizer 20, que é 20, 0, 5, 0, 5. Aí fica ao seu critério, contanto que você consiga dizer esses números e que a pessoa consiga compreender esses números da maneira correta, tá bom? Outra coisa, vamos aqui para o quadrinho ao lado. Quando você quer saber o aniversário de alguém, também pode responder, aliás, pode perguntar: When is your birthday? E uma das formas de responder é: It is on March 17, 2005. Aí a gente tem o uso da preposição em, que significa... Aliás, da preposição on, que significa em, tá certo? Para a quinta pergunta, nós temos aqui... Estamos falando da hometown, que é a cidade natal. E aí eu pergunto aí, onde é que você mora? Where do you live? Where do you live? E você responde, I live in Escada. Eu moro em Escada. Home country. Aí está falando do seu país natal. Então você pergunta, de onde você é? Where are you from? Where are you from? E você responde, I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Temos aqui a sétima pergunta. What is your nationality? Qual é a sua nacionalidade? Lembrando que qual é a sua e você responde, eu sou brasileira, tá bom? Então é I am Brazilian. Bom, pessoal, endereço não costuma estar
inicial foi para saber qual é o endereço, então eu incluí aqui nessa aula, tá bom? Sobre ID Card, que é a carteira de identidade. E a gente vai aprender aqui address, que significa endereço, que é o local onde você vive. Diferente do português, essa informação sobre o endereço do local que a gente vive, ela é construída do menor para o maior, da menor informação para a maior informação. Ou seja, em inglês, esse número da casa, que é a menor informação, o número da sua casa. Depois, a sua rua ou avenida, cidade, estado, até país em que você vive, tá bem? Tem aqui nesse quadrinho aqui embaixo uma sequência aí para vocês seguirem. Número, rua ou avenida e cidade. Street, ou seja, esse name tá aí, é o nome da rua, e ao lado você precisa colocar street ou avenida. Se você mora numa rua, você coloca street. Você coloca na avenida, se você mora na avenida, desculpa, você coloca avenue, ok? E depois a cidade. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Quando você pergunta, what is your address? Aí você responde, my address is 786, que é o número. Flowers Street, Rua Flores, é um exemplo. Vírgula, escada, que é a cidade onde você mora, certo? Chegou aqui a hora do nosso exercício. Bom, na aula de hoje nós aprendemos muitas novas perguntas e eu gostaria que vocês escrevessem em seu caderno como uma atividade. Ou seja, primeiro em seu caderno você responde todas essas perguntas, do 1 ao 8º, tá bom? Sobre você mesmo. Mas atenção, essas perguntas, essas respostas elas podem ser criadas. Você não precisa dar as suas informações reais, você pode inventar um nome criativo para a rua. Agora sim, coisas como seu nome, o primeiro nome, o seu último nome, e sua nacionalidade, de onde você é. Você precisa colocar o nome real e a sua nacionalidade brasileiro, que é do Brasil, tá bem? Mas o número da identidade, ele é criado daquela forma, com 5 dígitos. E as demais informações, como por exemplo o número da rua, ou, aliás, o nome da rua e o número da casa, você pode inventar, tá bem? E a outra parte da atividade é identidade. Vocês têm que isso não precisa ir no seu cartão de identidade. E aí você pode escolher o primeiro nome, último nome e o número da identidade. Mas as demais coisas você que escolhe. Eu criei a minha aqui como um exemplo. Precisa ser assim, tá bem? Também não precisa ser nessa ordem. A foto ela não precisa ser aí desse lado, pode ser do outro lado. Você faz assim como a sua criatividade mandar, tá bom? Aqui, eu coloquei aqui embaixo. As informações, o que colocar ou não, desenhar a foto ou colar uma foto 3x4, tudo isso é opcional. Você faz como a sua criatividade mandar, como você achar melhor, como você gostar. E lembrando que precisa estar com o título Student ID Card, que significa carteira de estudante. Card é cartão, ID, identidade, student, aluno, certo? E eu coloquei ali em cima My Student ID, que é a minha carteira de estudante, minha identidade de estudante, tá bom? E não se esqueçam de colocar os nomes abaixo, por exemplo, first name, aí você coloca o seu primeiro nome, tá bom? Essas coisinhas básicas. Mas aí, como eu disse, fica livre aí para como vocês quiserem fazer, como vocês quiserem enfeitar. E se divirtam criando. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela me custou um pouquinho mais de trabalho do que as demais, porque eu queria trazer alguma coisa um pouco mais diferente das aulas convencionais que a gente costuma ter. E como a gente está tendo essa dificuldade de interação por causa das aulas estarem sendo à distância, eu tentei fazer várias formas e quando a aula de hoje estava pronta,
ela tinha por volta de uns 30, 40 minutos, como os outros vídeos foram. Eu estou tentando moer bastante o assunto para que ele fique bem explicado e bem detalhado para vocês. Só que aí eu tive um pequeno probleminha com a internet e com gravação do vídeo. Aí eu tive que refazer ele para vocês. Mas eu espero que tenha ficado claro também, tanto quanto o primeiro vídeo. E outra coisa, atenção, tá certo? Eu preciso fazer a chamada de vocês, preciso anotar quem está fazendo as coisas. Então, por favor, não se esqueça, vocês têm até a próxima aula para me mandar uma foto segurando o seu caderno com a sua atividade e me mostrem as suas carteirinhas. Eu estou bastante curiosa para saber como é que vai ficar. Tenho certeza que vocês desenham muito melhor do que eu. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E até a próxima. Bye bye, guys!